Saiu agora, Leila Pereira articulando Palmeiras e Vasco fora do Allianz Parque. Vou trazer todos os detalhes dessa informação, prazo definido para retorno do Jair. E também quero falar sobre alerta ligado no Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações da opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante demais para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações desse dia movimentado do Legítimo Clube do Povo. Já quero começar com o assunto alerta ligado em relação ao problema defensivo, em relação à atenção num todo, porque é o seguinte, o Vasco é o time que mais sofre gols de falhas individuais. Isso se remete não só à zaga, mas aos laterais, aos flancos, também ao meio-campo, e também vai muito pelo famoso dinizismo. Então tem que tomar cuidado, principalmente quando você vai jogar, seja numa situação propositiva, reativa, com espaço. Eu estava observando ontem o jogo entre Cruzeiro e Bahia, há determinados momentos em que o Cruzeiro ele deixava o Bahia ter a posse de bola. O Bahia teve a posse de bola e o Cruzeiro só ali articulando, o Cruzeiro só ali atento aos contra-ataques. E assim será contra o Vasco. Então tem que ter o alerta ligado, porque o Vasco é o primeiro com 9 gols sofridos com falhas individuais. Isso no final, na matemática, acaba influenciando. Então tem que ter cuidado. O Fluminense é o segundo com 6. O Ceará tem 4 gols sofridos com erro individuais. É o terceiro. O quarto é o São Paulo, Santos, Bragantino e Inter, cada um com 3 gols sofridos com erros individuais. O Vasco, nesse momento, tem 9 gols sofridos por esses erros. Então, o alerta está ligado e até as estatísticas, né, do gato mestre do GE. Bom, trazendo aqui detalhes agora sobre essa busca numa virada de chave no clássico contra o Flamengo, trazendo mais detalhes e números. Se for colocar hoje top 10 dos piores aproveitamentos em relação a treinadores, o Diniz hoje está em segundo colocado. Então o alerta está mais do que ligado, porque nesse momento o Álvaro Pacheco ele teve 8% de aproveitamento, isso trazendo números de 2022 para cá. O Fernando Diniz tem 38%. O Maurício Barbieri, dá até gatilho, dá até terror em ouvir falar, com 44%. Porque na ocasião, digo isso não pelo pessoal do Maurício Barbieri, mas pelo trabalho que foi feito no início de 2023. O Vasco tinha ali 9 pontos. 9 pontos. Foi o que o Maurício Barbieri deixou. Maurício Souza, 46%. Rafael Paiva, 47%. William Batista, 50%. Carille, 51%. Ramon Dias, 52%. Jorginho, 57%. Zé Ricardo, 59%. São os números aí dos últimos treinadores do Vasco de 2022 para cá. E eu pergunto, na sua opinião, torcedor cruzmaltino, quem foi o melhor? Lembrando que o Vasco enfrenta o Flamengo no próximo domingo, 5h30 da tarde. O Flamengo joga quinta-feira, 9h30 da noite, pela Libertadores contra o Estudiantes. E o Vasco tem aí uma semana cheia de treinamentos. É aproveitar essa semana e ir para cima. Vamos trazer informação aqui sobre o Jair, que ficou muito emocionado. O volante já postou ali um vídeo nas redes sociais em relação à cirurgia no joelho, correu tudo bem e aproveitou para agradecer todas as mensagens de apoio que vem recebendo. Muita força para o Jair. Abre aspas para o volante do Vasco. Fala, meus amigos, passando aqui para dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe na minha vida. Sou muito grato por tudo que Ele tem feito. Eu sigo um Deus que é especialista em recomeços.
Creio que será mais um recomeço na minha vida, então eu tenho fé que vou voltar melhor que antes. Agradeço a todas as mensagens de apoio. Agora é pensar na fisioterapia e voltar logo o quanto antes, disse Jair no vídeo divulgado, né? Que ele até citou, né, que tudo coopera, deu ali uma mensagem, uma palavra bíblica. Então, Jair, muita força, que o seu recomeço, que a sua volta por cima seja um exemplo, né? E o prazo definido, né, será para o meio do ano que vem. Então, à disposição do Vasco, Jair estará a partir do meio do ano que vem. O Vasco que estendeu o contrato com o Jair. O Jair torceu o joelho depois de uma entrada do Aderlan do Sport. O árbitro Rafael Claus nem sequer marcou falta no lance. A situação aí inusitada, né, em relação à questão, uma injustiça. O Vasco informou que o volante sofreu a lesão multiligamentar, rompeu parcialmente o ligamento cruzado, o anterior, o ligamento colateral medial, além de ter lesionado os meniscos. Uma lesão aí mais grave. Se tratando de joelho, o Jair acabou levando a pior, mas deseja muita força aí para o Jair. Agora, falando de outro jogador de destaque e até levantando aqui uma situação, porque é o seguinte, eu vejo e acompanho muita gente levantando a situação do Neymar na seleção brasileira. Mas eu já vejo pelo lado também, e até trouxe essa informação nos vídeos da seleção brasileira, envolvendo o Ancelotti. Todo mundo pergunta para o Ancelotti em relação ao Neymar, mas eu não vejo ninguém perguntando sobre o Coutinho. E hoje, indispensavelmente, os números do Coutinho com a camisa do Vasco é muito melhor do que o Neymar. O Coutinho hoje tem ajudado muito o Vasco do que o Neymar no Santos. Isso é visto descarado, porque olha só, trazendo os detalhes, Felipe Coutinho vem se destacando no retorno Brasileirão 2025. O camisa 10 soma 4 gols em 8 partidas, superando o concorrente de peso. Ele superou o Arrascaeta, que precisou de 11 jogos para marcar 4 gols, Alan Patrick, 3 gols em 8 jogos, Matheus Pereira, 3 gols em 10 jogos. Então, os números do Coutinho falam muito mais. Então, acho que está na hora, né, do Ancelotti ter ali um olhar para o Coutinho, que com certeza quer estar na Copa do Mundo ano que vem. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre, em relação aos próximos jogos, uma notícia que acabou de sair, tá? Uma informação muito importante. A Leila Pereira, todo mundo conhece, a presidenta do Palmeiras, vem articulando nos bastidores. Palmeiras pode vender um mando contra o Vasco. Bastidores do Palmeiras aponta que a presidente Leila Pereira estuda vender o mando de campo do jogo contra o Vasco. A partida pode ser transferida, vendida para o estádio Mané Garrincha em Brasília. O primeiro jogo, inclusive, foi 1-0 com o comando do Felipe na época. Teve ali um erro de saída de bola. E o Vitor Roque acabou fazendo seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Lembrando aqui, um jogo que não teve nem Coutinho e nem o Verratti, né? Estavam ali, foram poupados nesse jogo. E, por incrível que pareça, foi o melhor jogo ali do Lloyd, né? Com a camisa do Vasco, ele foi titular nessa partida. E o Vasco acabou perdendo. E assim, a Leila vem articulando nos bastidores para poder realizar. Ou o jogo vai ser vendido para o Mané Garrincha, ou vai ser na Arena Barueri. Né? Nessa sequência, o Vasco tem o Flamengo, o Cruzeiro, Bahia e tem o Palmeiras. E aí, torcedor? Né? O jogo não vai ser no Allianz Parque, a galera deve perguntar isso, porque receberá o show um dia antes da partida. Então a decisão está para ser confirmado nos próximos dias. Para a gente fechar aqui o nosso vídeo, ontem eu vou trazer mais detalhes dessa informação nos próximos vídeos em relação se a CBF vai aprovar, porque ao que tudo indica, estão querendo mudar, trazer uma regra em que o treinador ele pode realizar 2 pedidos de avaliação do VAR. Isso vai ser testado na Federação Paulista.
E em relação a caso de expulsão, falta, pênalti, isso vai dar um pano para manga, porque o que vai ter de treinador pedindo essa vantagem da avaliação do VAR para poder esfriar o jogo, para poder ganhar tempo, enfim, tomara que isso não vá para frente. A gente vai trazer mais detalhes dessa informação logo mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. BTB Esportes sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo. Um abraço.